Então, Johnny Florencio, eu vou fazer uma pequena introdução aqui para nós fazer a primeira pergunta bombástica do dia. O Johnny Florencio, então, é um dos sócios da Top Master de São José, Santa Catarina. O outro sócio está aqui, né, que é o Kleber Paim. Exato. Né, e tem mais uma galera que depois tu vai nos contar aí como é que é. Vamos começar por essa informação importante, Johnny. Como é que se faz para pagar menos impostos dentro da lei, é claro, porque não se pode operar fora da lei. Esse é a maior dúvida de todo empreendedor, de todo dono de empresa, é isso? Exato, é uma pergunta que eu recebo constantemente, né? São pessoas que estão começando o negócio online e que procuram alternativas para pagar o menor imposto possível, né? E dentro da lei, né? Porque a gente sabe que não adianta ter uma estratégia para pagar menos imposto, uma estratégia mirabolante, e 2, 3 anos depois ter problema com a Receita Federal. Então, como dica, procure um contador que entenda do teu negócio, porque a gente sabe que contabilidade é um mercado muito amplo, né? Então, a gente vai ter contadores específicos para construção civil, a gente vai ter contadores específicos para a área médica, contadores que acabam atendendo mais o mercado digital. Então, assim, quanto mais o contador entender do negócio, melhor ele vai poder ajudar para que o empresário consiga reduzir cada vez mais os impostos. Então, assim, um conselho que eu posso dar para quem quer reduzir os impostos sente com o seu contador, explique a sua situação, coloque tudo na mesa, né, para que o contador possa ver o negócio como um todo. Muitas vezes o empresário ele chega no contador e ele tem medo de expor, achando que o contador vai prejudicar ele de alguma forma, mas não é essa a ideia. O contador ele precisa entender do negócio por completo para poder ajudar da melhor forma possível. É isso aí. Bom, e evidentemente que aí depende de uma série de fatores, depende do enquadramento da empresa, depende, né, como tu falaste, do segmento em que atua, as variáveis são infinitas. A maior variável é o enquadramento tributário, né? Então, às vezes, a gente pode optar pelo lucro presumido, simples nacional ou lucro real, dependendo de cada negócio. Então, a gente precisa entender qual é o nível de faturamento, qual é o tipo de atividade que o empresário está executando, e assim a gente consegue fazer um planejamento, né, estruturar para que a empresa consiga pagar o menor imposto possível. Perfeito. Agora já explicamos aqui, depois a gente aprofunda mais aí ao longo da conversa. Eu queria que tu contasse um pouco da tua história, Johnny. Tu é formado em qual universidade e quando é que vocês fundaram a Top Master? Eu iniciei na área contábil em 2011, comecei a trabalhar como auxiliar fiscal e, ao mesmo tempo, em 2011, eu também iniciei na faculdade. Eu me formei em Ciências Contábeis pela Faculdade de Santa Catarina, a FASC, e em 2015, eu e o Kleber, a gente fundou a Top Master Contabilidade. Então, a gente já está aí 8 anos no mercado. Perfeito. E a tua equipe aí, como é que é? Vocês são os dois sócios e quem mais? Hoje a gente tem 3 pessoas no departamento contábil, que é a Larissa, a Nicole e o Matheus. A gente tem 2 pessoas no departamento fiscal, que é a Kathleen e o Victor. O departamento fiscal é o departamento que cuida mais de apuração de impostos, né, o suporte na emissão de notas fiscais. Aí no departamento pessoal a gente tem a Júlia. No departamento societário a gente tem a Tamires. O departamento societário é um departamento onde cuida de abertura de CNPJ, alvará de funcionamento, alteração contratual. E aí a gente tem a Dayana como gerente geral, que ela supervisiona os outros departamentos. E eu e o Kleber, que cuida de toda a parte estratégica e suporte da equipe. A gente percebe que há uma ascensão, né? Eu visitei a sede de vocês no ano passado e vocês recém tinham mudado, né? Para um lugar mais espaçoso, mais confortável, né? Isso é o caminho natural da empresa de sucesso, né? Exato. A gente sempre está um passo à frente, né? Então, a gente poderia, por um bom tempo, continuar na sede antiga,
né? Mas a gente resolveu ir para um espaço mais amplo para dar mais conforto, mais qualidade para a equipe e também para atender melhor os nossos clientes, né? Perfeito. Agora vamos entrar então aqui. Eu até conversava contigo a vez que eu estive conversando aí pessoalmente. Eu fiz o técnico em contabilidade e formei em 1980. Eu nem tinha nascido ainda. Mas no Colégio do Carmo, em Caxias do Sul. Éramos uma turma grande. Naquela época, quem tinha o curso técnico poderia assinar balanço, enfim. Era o equivalente ao curso universitário hoje, né? Mas eu acabei indo por outros, né, por outra carreira, né? Entrei na comunicação e aí acabei aproveitando o curso de contabilidade, enfim, nas nossas pequenas empresas aí que a gente vem enfim, vem gerindo ao longo dos anos e me foi muito útil ter esse conhecimento mínimo de contabilidade né, que é para a gente manter uma empresa saudável. E aí eu te pergunto, Johnny, certamente tu já pegou, né, quando tu começaste aí, já era muita coisa digitalizada. Hoje é praticamente 100% tudo digitalizado, notas fiscais para cima. Exato. Quando eu comecei lá em 2011, ainda tinha muito documento em papel, né? Documento que as notas fiscais eram em bloco, e aí precisavam de uma autorização da prefeitura para poder ir na gráfica, imprimir os blocos. Hoje em dia, as notas fiscais elas já são tudo eletrônica, seja tanto nota fiscal de serviço, quanto NFE, que é nota fiscal de venda de mercadoria. E com o avanço da tecnologia, está cada vez mais comum o fisco automatizando esses processos, né? Então, a contabilidade de 10 anos atrás não é a mesma de hoje em dia, né? Então, lá atrás era muito documento impresso, muitas notas fiscais. Hoje em dia, a gente já trabalha tudo de forma eletrônica, praticamente, né? Então, a gente atende a nível Brasil e 1 ou 2 clientes que ainda acabam mandando a documentação impressa. Na grande maioria, é tudo de forma eletrônica mesmo. Bom, praticamente não existe mais o talão de notas, aquele que antigamente tinha, ou ainda existe? Exceto empresas do MEI ainda conseguem solicitar para a prefeitura uma autorização especial para usar o bloco, mas na grande maioria já é tudo eletrônico. Assim. Tem algumas prefeituras, né, que tem um departamento tecnológico inferior, mais para os interiores mesmo, que ainda existe a nota fiscal de bloco. Mas quando a gente fala de mercadoria, hoje já é 100% digital mesmo, eletrônica. Eu imagino que são vários processos que mudam, né, com essa digitalização, mas depois que fica conhecido que há um treinamento da equipe, aí é muito mais rápido, né? E hoje em dia a gente tem muitas ferramentas de automação, né? Então, antigamente, as empresas que vendiam tinham que ter uma pessoa só para emitir nota. Hoje em dia, dependendo da plataforma que tu vende, tu já consegue usar a ferramenta que automatiza a emissão de nota e acaba substituindo aquele profissional que só emitia nota, entendeu? Tem alguns departamentos, né, algumas empresas que ainda existe esse pessoal que emite a nota, mesmo sendo eletrônica, mas em algumas áreas da tecnologia já se contrata robozinho, né, que vai fazer a cópia lá da plataforma onde houve a venda, das informações do cliente e vai emitir a nota de forma automatizada. Perfeito. Aí o Funileiro já tem algumas plataformas que já tem a nota configurada, enfim, para fazer esse disparo automático aí. Eu tenho curiosidade, Johnny, em saber se tem uma diferença específica, porque tu atende muitas empresas de marketing digital aí, né? Porque Florianópolis, como eu falava na chamada, é um nicho ali, a grande Florianópolis, né? De muitas empresas de tecnologia. Eu lembro que as primeiras vezes que o Pietro foi participar de eventos foi em Palhoça, acho que foi onde ele te conheceu, né? Enfim, eram eventos ali na grande Florianópolis. E eu tenho a impressão que, claro, tenho impressão não, eu conheço algumas diferenças, né, de alíquotas principalmente. Fala para nós dessa diferença por exemplo, de uma loja, de uma borracharia, de uma oficina, de um supermercado, que é uma empresa convencional, né,
né? Apesar de que tem que haver também a digitalização para uma empresa tipo a Eu Funileiro, que é marketing digital. Quais são essas diferenças? Então, toda a tributação de uma empresa, ela parte das atividades que a empresa executa. Então, dentro de uma mesma empresa, eu posso ter tributações diferentes com as alíquotas diferentes, né? Então, quando a gente vem para uma área da tecnologia, a gente tem uma carga tributária um pouco mais elevada em comparação a uma empresa de comércio, por exemplo. Vamos citar aqui o exemplo de uma empresa que está enquadrada no Simples Nacional, né? Então, uma empresa que está no Simples Nacional, e ela tem atividade de comércio, ela começa pagando ali 4% de imposto. Já uma empresa da área de tecnologia, ela pode começar pagando 15% ou 6% de imposto. Vai depender também da quantidade da folha de pagamento dela. Porque o que acontece? O governo ele dá alguns benefícios para quem é da área de tecnologia, mas ele também quer que essas empresas da área da tecnologia contratem mais pessoas, que a gente chama isso de fator R, né? Então, quando uma empresa do Simples Nacional ela tem um fator R até 28%, quer dizer o quê? Quando a folha de funcionário dela é até 28% do faturamento, ela acaba pagando 6% de imposto. Agora, aquelas empresas que não têm nem Prolabore nem folha de pagamento e é da área de tecnologia, já começa pagando 15,5% de imposto. Por isso que vale muito a pena a gente fazer estudos, né? Então, às vezes a gente até aconselha aumentar a retirada de Prolabore para a gente poder reduzir essa alíquota de 15% para 6%. Então, assim, a área de tecnologia e essas atividades técnicas, elas não têm tanto incentivo fiscal na comparação com uma empresa de comércio. Comércio no Simples Nacional acaba sendo uma das menores alíquotas. E aí... Perfeito. O pessoal que está nos assistindo aí, se quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, faça, que nós vamos conversando mais um pouco e daqui a pouquinho a gente para e vê se tem alguma pergunta que o Johnny possa responder. Deixa eu ver o que nós preparamos mais aqui. Que diferenças existem na abertura de uma empresa de marketing digital ou de tecnologia de uma empresa convencional? Acho que na abertura não tem grandes diferenças, né? Tem na parte de alvará de funcionamento, né? Porque, por exemplo, uma empresa de comércio local, a gente precisa solicitar o alvará da vigilância sanitária, a gente precisa solicitar o alvará do bombeiro e o alvará de funcionamento e acaba tendo um processo um pouco mais burocrático, porque aí vem a vistoria da vigilância sanitária, tem um padrão de atendimento, né? Agora, quando a gente vai para a área da tecnologia, grande parte dessas empresas são pessoas trabalhando home office espalhado pelo Brasil. Nessa condição, o governo acaba simplificando, né? A gente fala aqui que é um processo mais simples para abertura. Então, hoje, uma empresa de comércio demora em torno de 5 a 15 dias para ter todos os alvarás de funcionamento. Enquanto uma empresa de tecnologia que tem um endereço fiscal, em 5, 6 dias já tem tudo pronto, sabe? Uhum. Perfeito. O que mais? Opa, caiu o fone aqui. Testando as tecnologias aqui e de repente elas não funcionam. Bom, vamos ver o que mais aqui. Tu chegou a citar já aí a diferença do, deixa eu ver, do simples, lucro presumido e lucro real. Como é que são esses enquadramentos, Johnny? Então, o Simples Nacional é uma forma simplificada de arrecadação dos impostos. Então, o que o governo fez? Ele, em vez do cliente pagar várias guias de impostos, ele vai pegar um determinado atividade referente a um determinado faturamento e tu vai pagar os teus impostos em cima do que tu faturar. Então, vai ser um percentual. Aí, o governo, quando recebe esse percentual, o próprio governo vai ter a função de fazer a segregação, de separar o que é receita do município, o que é imposto para o Estado e o que é imposto da União. Então, geralmente, para fazer essa análise, a gente leva em consideração o nível de faturamento que a empresa está. No lucro presumido, geralmente são empresas que têm um faturamento um pouco maior e os impostos são pagos de forma separada. Então, por exemplo, uma empresa do lucro presumido vai pagar ISS, que é o Imposto sobre o Serviço. Isso vai incidir sobre as notas fiscais emitidas de serviço no mês. Vai pagar PIS e COFINS sobre o faturamento
e vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro que a Receita Federal presume. Então, para cada atividade tem uma taxa de presunção, por isso que vem o nome lucro presumido. Já no lucro real, tanto o ISS, o ICMS, eles são iguais ao lucro presumido, não tem nenhuma diferença. Porém, o cálculo de PIS e COFINS, eles têm alíquotas maiores, mas algumas coisas que a empresa adquire acaba dando direito a crédito de PIS e COFINS. E o imposto de renda e a contribuição social no lucro real, ele é exatamente sobre o lucro da empresa. Então, para isso, a empresa tem que estar lá a contabilidade em dia, porque a gente vai pegar o faturamento da empresa, vai deduzir todas as despesas e vai chegar na base de cálculo do lucro do IR da contribuição. Então, assim, geralmente, para uma empresa ser lucro real e ela atua no mercado digital, somente quando ela está obrigatória. E a obrigatoriedade do lucro real é a partir de 78 milhões de faturamento no ano. Grande parte das empresas do mercado digital acabam sendo ou Simples Nacional, quando está começando, e se ela tiver um faturamento ali acima de 100 mil por mês, ela acaba indo para o lucro presumido, porque mesmo pagando impostos separados, se a gente somar todos os impostos que paga no lucro presumido e comparar com o que ele paga no Simples Nacional, ele vai ter uma carga tributária menor. Perfeito. Tem um público que talvez esteja nos vendo aí, algumas pessoas. Depois que foi criada a lei do MEI ou da MEI, né, a microempresa individual, tem uma gama de pessoas que abriram esse tipo de empresa, né, porque facilita uma série de coisas. Vocês prestam assessoria também para pessoas que têm MEI ou não? Sim, a gente ajuda na parte de abertura de CNPJ para quem é MEI. Esse é um serviço 100% gratuito, então não tem nenhum tipo de cobrança. E o MEI ele tem algumas regras. Primeiro, as atividades elas são pré-determinadas pelo fisco. Não é qualquer atividade que pode ser optante pelo MEI, né? Tem uma lista dentro da Lei Complementar 123 das atividades que são permitidas. A gente tem uma limitação de faturamento. Então, uma empresa do MEI ela pode faturar até 81 mil no ano, que dá uma média aí de R$ 6.750 mensais. Empresa do lucro presumido do MEI não pode ter sócio e não pode ter nenhuma filial, né? Então, é um único estabelecimento de uma única pessoa com uma limitação aí de faturamento de 81 mil por ano. Ok. E pode ser funcionário de uma empresa privada, mas não pode ser funcionário público, é isso? Exato. Funcionário público não é nem pela legislação do MEI que não pode ser MEI, mas sim pela legislação, pelo próprio, como é que se chama? Pelo próprio Conselho do Funcionário Público, o Código de Ética Interno, o Estatuto, na verdade, o Estatuto do Funcionário Público, ele proíbe que empregados públicos tenham uma segunda renda, no caso de ter uma empresa. Por quê? Eles pedem exclusividade para quem é funcionário público. A regra do MEI, ela vai deixar tu abrir o MEI, mesmo tu sendo um funcionário público, mas tu pode ser, né, inclusive, demitido do teu cargo, caso eles fiquem cientes do que está acontecendo. Uhum. Bem, eu imagino assim que possa haver em alguma transição, por exemplo, a pessoa trabalha numa grande empresa multinacional, uma empresa privada. Certo. Mas ele tem o sonho de, aos poucos, ele migrando para o seu próprio negócio. Então, a lei permite que ele continue empregado nessa grande empresa, mas que ele tenha o seu MEI para ele ir gradativamente mudando de atividade. Isso é possível, né? Sim, tanto o MEI quanto uma empresa limitada, né? Então, o fato de você ser funcionário CLT não te proíbe de abertura de um CNPJ. Então, mesmo trabalhando com CLT, tu pode fazer a abertura de um CNPJ. Não vai perder nenhum benefício enquanto tiver como CLT. A única, vamos dizer assim, malefício é que tu não vai poder solicitar o seguro-desemprego, né? Porque o seguro-desemprego é para quem está desempregado e quando você tem, né, um MEI ou quando você tem um CNPJ, você está na condição de empresário e não de desempregado, né? Perfeito. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui.
que senão nós seguimos o nosso roteiro. A contabilidade é um setor bastante técnico, né? Então, não é incomum que as pessoas tenham dúvida, mas acho que ninguém se encorajou aqui. A Kátia Hoffmann está nos vendo, nossa entrevistada da segunda-feira. Aqui tem o Rafa Medeiros, um abraço para você. Não lembro de conhecê-lo, de repente até conheço, né? A Andréa Vrela eu conheço, nossa querida amiga, filha do Adelino, lá de Caxias do Sul. K. Mascarello, Fernando, terapeuta holístico, ou o Ricardo Corezola, esse eu conheço, um surfista lá do Campeche, lá como é que é, Rio Tavares, a Jennifer, como é que é, Jimima Kevitz, Monteiro, Letícia Nascimento, Rafael, olha, o Ricardinho lá de Recife. Tem um povo aí legal, hein? Que bom que vocês estão nos assistindo. Bom, ninguém perguntou, pelo menos eu não encontrei ali, né? Eu ainda estou aprendendo aqui o processo, né? Hoje tecnicamente, foi o dia que melhor eu consegui, porque né, agora estou com o fone sem fio, e aí eu posso usar o microfone de lapela que fica melhor, né? O som, né? Quer dizer, isso coisas que para vocês já é o feijão com arroz, mas eu estou aprendendo, então eu tenho que me gabar que estou aprendendo, né? Vamos ver o que mais que nós conversamos aqui. Bom, hoje praticamente 100% é nota eletrônica, né, Johnny, como tu falou aí, né? Vantagens e desvantagens da nota eletrônica. Para a gente da área contábil, eu vejo muitas vantagens, né? Que é a facilidade de integração entre os sistemas, né? Lá no passado, precisaria ter mais pessoas trabalhando no departamento fiscal para fazer o lançamento dessas notas fiscais de forma manual. E com a chegada da nota fiscal eletrônica, em questão de 5, 10 minutos, a gente importa 1.000, 2.000 notas fiscais para dentro do sistema contábil. Então, ela acelerou esse processo e facilitou, né? A desvantagens, vamos dizer assim, é mais para o lado do empresário na questão de fiscalização. Assim como para nós a informação ela veio mais rápida, para a fazenda estadual, para a prefeitura ou até mesmo para a Receita Federal, essa informação ela também está chegando em tempo mais rápido, né? E aí, consequentemente, as fiscalizações elas estão sendo mais frequentes, né? Hoje, os órgãos públicos não precisam ir até a empresa para fiscalizar. O auditor, lá dentro da sala dele, com o computador, ele consegue saber tudo que está acontecendo na empresa. Então, assim, para quem faz a coisa certa, eu não vejo problema nenhum. Mas para alguns empresários que não fazem as coisas 100%, isso acaba gerando, né, uma dor de cabeça um pouco maior, porque a informação está chegando muito rápido. Então, o fisco consegue pegar muito mais empresas em comparação antigamente. Ou seja, o melhor mesmo é andar dentro da lei, né? E evitar a sonegação, né? Eu acho que é uma questão de consciência também de cada um, né? Nós tivemos, com a Eufunileiro agora é a quarta razão social que a gente trabalha ao longo dos anos, né? E a gente nunca foi uma grande empresa, mas a gente sempre procurou trabalhar corretamente, porque aí, além da gente dormir tranquilo, né? Não perder o sono, eu acho que aquela lei do retorno, né? O universo ele é justo, então tudo aquilo que você planta, você colhe, não adianta. Então tem que fazer a coisa correta, mesmo que não cresça tanto, mas fazer direitinho dentro da lei, que é a melhor forma de fazer, né? O que mais que nós podemos ver aqui? Hoje praticamente, eu não sei se é obrigado, né? Mas assim, a certificação digital ela facilita uma série de coisas na gestão da empresa, né? Na administração do dia a dia. Como é que é? Qual é a necessidade real da certificação digital? E explica para nós, Jânio, o que é mesmo a certificação digital? Então, o certificado digital nada mais é do que a assinatura do representante da empresa de forma digital. Então, antigamente, a gente pegava a assinatura do sócio, né? Então, quando fazia uma procuração,
ou quando emitia nota fiscal, tu pedia uma pré-autorização da prefeitura. Agora, como é tudo eletrônico, para eles ter a certeza que quem está solicitando aquela nota fiscal, que quem está assinando aquele contrato, utiliza-se o certificado digital. Então, o certificado digital ele possibilita que nós da contabilidade entregue as declarações acessórias para o fisco em nome do cliente, que o cliente emita a nota fiscal eletrônica. Quando a gente fala em nota fiscal de serviço, com login e senha já é o suficiente para emitir a nota. Mas se você quiser automatizar esse processo, aí você vai precisar do certificado digital para fazer a integração via RP entre o software e o site da prefeitura. Então, essa é a única forma que a prefeitura tem de saber que quem está solicitando a emissão daquela nota fiscal é, de fato, a empresa competente. E ele serve justamente para evitar alguns tipos de fraude, né? Emitir nome em empresas de terceiros, né? Coisas que já aconteceram no passado. E outra coisa, o certificado digital para nota fiscal eletrônica, ele é obrigatório. Tu não consegue fazer assinatura e transmitir uma nota fiscal eletrônica de produto sem o certificado digital. Então, por isso que, recorrentemente, uma vez por ano, no mínimo, a contabilidade entra em contato solicitando que o empresário renove o certificado de certificado digital. Existe o A1 e o A3, que é os mais comuns. Tá me ouvindo? Deu uma cortada, mas agora voltou. Tá. Hoje existem dois tipos de certificado mais comum, que é o A1, que ele é um arquivo executável, vamos dizer assim, que tu consegue instalar em várias máquinas. E existe o A3, que ele é um cartão como um cartão de crédito, mesmo tamanho, ele vem com chip e precisa de uma leitora para poder fazer assinatura. E esse certificado, um tem validade de 1 ano, o A1, e o A3 ele tem validade de 3 anos. Mas nós costumamos solicitar sempre o A1 pela facilidade de poder instalar, seja na máquina do cliente, seja nos computadores aqui no escritório. Se o cliente usa algum sistema em nuvem, ele obrigatoriamente ele vai precisar desse certificado, o arquivo, para poder executar, entendeu? E tem dois tipos de certificação digital. Tem da pessoa jurídica e da pessoa física enquanto dirigente da empresa, né, Johnny? Exato. Tem o ECPF, ele serve para assinar o processo na junta comercial, por exemplo, ou se a pessoa física quiser entrar lá no site do ECAC, por exemplo, e identificar, né, o que tem lá dentro do ECAC, que seria o site da Receita Federal, a respeito do CPF dele. E a gente tem um ECNPJ, que aí ele vai dar poderes para tudo que é referente à empresa. Muita gente pensa que ECPF e ECNPJ é a mesma coisa, mas não. O ECPF ele vai te dar poderes para te verificar a questão do CPF do sócio e o ECNPJ vai te dar poderes referente às coisas da empresa, vamos dizer assim, seja declaração acessória, seja emissão de nota fiscal ou até mesmo acessar informações da empresa. Porque muita gente acha que o contador tem acesso a tudo, mas o contador não tem. O contador é tão limitado quanto as outras pessoas. Para a gente poder acessar algo, a empresa ela precisa nos fornecer o certificado digital, porque aí a gente entra como se fosse empresa. Por quê? Pelo caso de sigilo, né? Senão tu chegaria em qualquer contador, eu quero saber receita da Ambev, eu quero saber receita da Coca-Cola, mas não é assim que funciona, né? A gente precisa do certificado digital para conseguir as informações da empresa. Perfeito. E aí, uma outra, é um detalhe, claro, o contador sempre vai orientar o seu cliente, né? Mas para você conseguir a certificação digital, você precisa de uma empresa certificadora, né? Exato. Hoje no mercado está bem comum, né? Um tempo atrás era mais difícil tu encontrar essas empresas. Hoje pode ser feito essa autenticação de forma online, por videochamada. Então, o que acontece? Essas empresas certificadoras, elas precisam ter a certeza que quem está fazendo o certificado da empresa é o sócio. Então, eles fazem uma videochamada, eles gravam a tela, gravam a reunião. Por quê? Esses certificados, eles são homologados pelo ICP Brasil, que é um órgão fiscalizador desse certificado digital. Se esse órgão, se o certificado eles não for homologado pelo ICP Brasil, nenhuma empresa vai conseguir usar aquele certificado digital. Então, por isso que nem sempre
consegue fazer isso pela contabilidade. Tem alguns escritórios que já agregaram esse serviço internamente, mas na grande maioria são empresas especializadas que só fazem certificado digital. Perfeito. Vamos encaminhando para o final, Johnny. Acho que já conseguimos fazer um bom apanhado aí sobre o que é a contabilidade das empresas. E eu queria saber, para a gente fechar, quais são as maiores dificuldades que as empresas têm hoje com a sua contabilidade? É de reunir documentos, de passar para o contador? Hoje eu vejo que quem trabalha no mercado digital, muito deles é carreira solo, né? A gente costuma dizer assim, é eu empresa, né? Eu que faço venda, eu que faço atendimento, eu que emito a nota fiscal. Então, a dificuldade muitas vezes é arrumar tempo para organizar essa documentação para poder mandar para a contabilidade. Porque muitas vezes o empresário, ele tem uma hora X no mês, né, que ele, no dia, vamos dizer assim, que ele precisa focar. Ou ele vai focar em fazer a empresa dele crescer, ou ele vai focar no financeiro, ou ele vai focar no administrativo. Agora, quando são empresas que têm, né, pessoas focadas em cada departamento, aí eu não vejo muita dificuldade, né? Até porque é muito mais simples pegar um arquivo, fazer o upload, do que organizar papel impresso para poder mandar para a contabilidade. Perfeito. Um assunto que me surgiu agora, que é sempre importante, principalmente as pequenas empresas, né? Na verdade, todas as empresas, né? Mas aquela pessoa que está acostumada a ser funcionário, né? Então ela tem como comprovar renda enfim, com o seu contra-cheque lá, né? Quer dizer, é muito fácil para qualquer situação que a pessoa precisa comprovar renda. E aí, daqui a pouco você se vê empresário, né? Independente do tamanho, e como é que você vai comprovar renda? E aí é importante ter a declaração de imposto de renda feita todo ano certinho, né, Johnny? E isso é um dos serviços que vocês prestam. Exato. Por exemplo, como o senhor mesmo mencionou, né? Aí quando a gente tem, né, CLT, todo mês tu vai ter o contra-cheque da sua renda mensal. Quando você vira empresário, nem toda retirada de dinheiro que você faz da empresa, ele vai ser considerado prolabore. Então, o prolabore, muitas vezes, tu tem lá 1, 2, 3 salários mínimos e essa seria a tua renda comprovada pelo contra-cheque. Só que o empresário, ele pode fazer semestralmente, trimestralmente ou até anualmente retiradas de distribuição de lucro da empresa. Essa distribuição de lucro, ela não paga imposto de renda. Então, é uma das vantagens também de ter empresa. Tu já vai pagar o imposto pela empresa e depois o que tu tirar da empresa para sua pessoa física, para o sócio, tu não vai pagar o imposto novamente. Então, no final do ano, a gente faz, né, na verdade, nos meses de março e abril, a gente faz a declaração anual do imposto de renda, por quê? Porque ela vai somar toda a parte de prolabore que o sócio tirou da empresa, mais a distribuição de lucro, e aquele documento que seria o recibo do imposto de renda, ele vai comprovar a renda para o ano seguinte, e aí você vai conseguir justificar, seja para banco, seja para financiamento, ou seja para aquisição de algum empréstimo, a renda, né? Então, a renda do empresário não é somente o prolabore, é o prolabore mais a distribuição de lucro. Na declaração de imposto de renda também, a gente vai ter a informação de patrimônio da empresa não, da pessoa física. A gente vai ter informação se tem algum financiamento, se tem algo parcelado, nesse sentido. Então, a declaração é meio que um espelho do cenário econômico do sócio. E aí, através dessa declaração, consegue pegar empréstimo, financiamento, e aí consegue comprovar renda. Perfeito. Vamos ver quem ainda está aqui com a gente. Jeroni Carboni, Campos Darlon, Luiz Florencio, deve ser teu conhecido, Diego Furtado, meu primo lá da Pedra Lisa, Isabel Cristina, advogada, não estou me lembrando qual delas, eu conheço algumas. O Luiz Tamires Faller, Lucas Guim, deve ser uma abreviatura, né? Juliano de Castro, o Kleber, eu já tinha falado, João Pedro Varela, esse é outro familiar, meu querido primo Pedro. Grande abraço, Pedro. Fernando Furtado, outro primo, olha, a família toda está aqui nos prestigiando. A Tita,
minha professora da sexta série. Olha, quem mais aqui? A Bianca. Enfim, aquele abraço para vocês que nos prestigiaram. Johnny, se alguém quiser mais alguma informação sobre esse teu segmento, deve ter o topmaster.com.br, é o portal de vocês, não? topmastercontabilidade.com.br. Então é só entrar lá. E eu acabei não fazendo a pergunta fica para uma próxima, e a diferença de legislações, né? Mas isso existe, né? Cada estado tem algumas diferencinhas aí, porque tem leis estaduais que são aprovadas, né? Que é aprovado no estado não é aprovado em outro, é isso? Principalmente na parte do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria, é muito comum a diferença entre os estados, porque cada estado vai criar suas regras, suas alíquotas. Então, por exemplo, às vezes a gente vai ter mercadoria que no Rio Grande do Sul tributa 17%, Santa Catarina 17%, e aí pode pegar outro estado e já cobrar 18%, né? Então, existe algumas mercadorias que têm diferença porque o ICMS é um imposto estadual. E toda a parte de alvará, ele pode ter diferença na taxa de uma prefeitura para outra, não precisa nem mudar o estado. Então, só para ter noção, aqui São José e Palhoça, que são duas cidades vizinhas, para as mesmas atividades, a taxa de alvará é diferente. Então, é muito importante fazer esse estudo para verificar qual é a prefeitura mais vantajosa, qual é o estado mais vantajoso para o seu negócio. Ou seja, né, Johnny, como qualquer área, né, tem que estar sempre se atualizando, né? As leis mudam toda hora, né? Assim como na empresa de marketing digital, as formas de conduzir, de fazer as automações mudam toda hora, tem ferramenta nova todo dia, então é fundamental. Enfim, todo mundo tem que estar sempre ligado na tomada, não tem como relaxar e achar que está tudo certo, né? Johnny, meu querido, muito obrigado pela tua atenção. Top Master quando precisarem de contabilidade. E o Johnny pode até resolver algum galho pelo WhatsApp, imagino eu, que isso vai ser encontrado lá no site da empresa. Beleza, Johnny? Muito obrigado. Segunda-feira a gente vai fazer uma outra live. Estamos mantendo na segunda e na quarta. Segunda eu ainda não sei o tema, mas até lá temos um monte de opções. Felizmente o pessoal está gostando bastante e é importante que a gente pode variar os temas, né? Nós não somos presos a nenhum tema específico, né? Na segunda-feira, na primeira, nós falamos sobre psicologia, na quarta nós falamos sobre a Funileiro, sobre os eventos de marketing digital e e-commerce que o pessoal foi em São Paulo. A terceira live a gente falou sobre uma viagem de um casal amigo nosso que foi pelo Brasil de carro, enfim, e hoje tratamos de contabilidade, né? Quer dizer, assuntos completamente diferentes, mas é isso aqui que eu acho legal, né? Porque pode atender as pessoas nos mais variados temas, né? Valeu então, Johnny, abraço para vocês, obrigado pela companhia, até segunda-feira. Muito abraço. Obrigado, abraço, até mais, tchau. Tchau.